Olá, gente boa, bem-vindos e bem-vindas a mais este Conexões, o nosso encontro aqui pelo YouTube, pelas nossas redes sociais. E hoje nós temos aqui a alegria e a grata satisfação, gente, de estar recebendo, mais uma vez, porque ele já esteve aqui no Conexões antes, e alguém muito conhecido, principalmente na área cultural, na área da literatura, é o nosso querido Galeno Amorim. Ô, Galeno, bem-vindo, meu querido! Lages, meu caro, é sempre um prazer estar com você, colocar a vida em dia, o papo em dia, as nossas boas conversas de sempre. É uma satisfação compartilhar a telinha aqui com você. Beleza, Galeno. E para nós também, né, meu querido? Você aqui é do fundo da cozinha, como se diz lá em Minas. Né? Ô, Galeno, mas olha, falar em Galeno é falar em livro. Falar em livro tem que lembrar obrigatoriamente do Galeno. Né? Você tem uma vida dedicada persistentemente à literatura, à leitura, às bibliotecas, aos livros. Né? Você passou aí já pela nossa Secretaria Municipal de Cultura, criou dezenas de bibliotecas espalhadas aí, parece que algumas ainda sobrevivem. Então, acho que com você nós vamos voltar a falar de livros. Né? Mas falar de livros eu acho que dá assim, uma série de outras pegadas, né? Dá uma série de outras vertentes. E uma delas, que a gente está acompanhando aí você mais recentemente, é a questão da biblioterapia. Aí vai a nossa primeira pergunta, Galeno. Os livros têm realmente esse potencial de curar, de tratar as pessoas? Bacana. Você sabe que é um termo que começa a ser popularizado, embora a prática seja muito antiga. Biblioterapia é considerada uma ciência desde a primeira metade do século XX, e foi alvo de muitos estudos que mostram, de uma maneira muito científica, é importante, né, ter sempre a ciência à frente, sobretudo em tempos como os atuais, quando muita gente tenta caminhar em sentido totalmente oposto e conflitar com a ciência, né? Então, eu sempre gosto de começar respondendo, lembrando que tem bases científicas. Então, estudos eram feitos na época, Lages. A biblioterapia começou na antiguidade. Os faraós colocavam nas suas bibliotecas, por exemplo, na fachada delas, placas dizendo remédios para a alma. Em alguns lugares, em Roma Antiga, na Grécia, o pessoal colocava alimentos para a alma, né? E ao longo da história, as pessoas liam, por exemplo, recomendava-se nos tratamentos no Ocidente, por exemplo, a leitura de trechos da Bíblia enquanto se restabeleciam em tratamentos em hospitais, o Alcorão, em outra parte do planeta, onde ele é cultivado, onde ele é seguido, para apoiar nos tratamentos. Ao longo da história, agora, no século XX, entre as duas grandes guerras, foi muito experimentado com soldados aliados, os americanos que voltavam com feridas, sequelas no corpo e na alma, para que lessem livros de literatura. Então, começou a ser mandado para o front, porque o resultado era muito elevado. Aquelas pessoas que tratavam complementarmente, claro, alguém perdeu a perna, não é um livro que vai resolver o problema daquela pessoa, quanto à parte física, né? Mas quanto à parte emocional, a biblioterapia ajuda a lidar com os sentimentos. É uma coisa simples, para não ficar entrando em teorias, né? É muito assim, você está com um determinado tipo de problema, uma tristeza, uma solidão, uma traição, um abandono, um caso de racismo, de preconceitos de maneira geral, a criança estropiada lá no trabalho infantil, com sequelas na alma muito fortes, tal. De repente, na leitura de um determinado livro, a gente se associa àquela personagem. Se a personagem se deu bem num determinado romance, eu tendo a me identificar com aquela personagem. A primeira coisa é saber que o meu problema não é o único do mundo. Outras pessoas também passaram por aquela situação. E muitas delas venceram. Então, se elas venceram, eu tenho condições também de lidar e vencer. E aquelas coisas que ficam arraigadas, enraizadas dentro da gente, a gente não coloca para fora. De repente, ouvindo um poema, ouvindo uma crônica, um conto, um texto e tal, a gente, por exemplo, desata a chorar. Naquele momento, a gente está colocando para fora de um modo catártico.
O legal é que a biblioterapia não tem efeito colateral nenhum. O efeito colateral altamente desejável é que a pessoa tratada por ela acaba podendo se tornar um bom leitor. E ela não tem nada contra, por exemplo, e ela pode ser aplicada inclusive com quem não gosta de ler, ou não sabe ler, ou não consegue ler porque tem cegueira total. Galeno, mas interessante, né? Muito interessante essa relação direta, né, que a biblioterapia permite exatamente entre a saúde mental e os livros e a leitura, né? Muito legal. Agora, você tem aplicado assim de maneira muito organizada, muito sistemática, muito metódica, né? Essa terapia, né, ou esse tipo de terapia em projetos aqui em Ribeirão Preto, né, no seu trabalho. Quais são esses projetos aqui que você desenvolve em Ribeirão, ô Galeno, aplicando a biblioterapia com êxitos e com resultados positivos? Legal, nós temos 2 projetos agora acontecendo no presente momento em Ribeirão. São projetos que aconteceram em 67 cidades no estado e em outros locais, país afora, que aplica a técnica da biblioterapia. Tem um mais longo, um pouco comprometido agora em tempos de pandemia da Covid-19, que é um que acontece em várias prisões em Ribeirão e também em outras regiões, em 17 locais. Todos eles usam como estratégia um clube de leitura. As pessoas se reúnem, se encontram. Em Ribeirão, esses 2 projetos agora, um chama Clube de Leitura 6.0. Esse projeto, do início da pandemia para cá, nacionalmente, ele atendeu 1.700 pessoas. Agora, em Ribeirão, está atendendo 300 pessoas acima de 60 anos, em instituições de longa permanência, tipo Casa do Vovô, a Lar Santa Rita, a Devirp, só com pessoas com cegueira total. As pessoas leem um livro por semana. As pessoas, onde isso não é possível, tem alguém que lê em voz alta trecho de um capítulo, uma crônica, um conto, um poema. A partir dessa leitura, as pessoas falam, discutem o livro que foi lido, ou o fragmento do livro que foi lido. Reúnem-se uma vez por semana para conversar sobre aquele conteúdo. E a hora que conversa sobre um determinado livro, na verdade, a gente está falando, né, Lages, da própria vida, daquilo que é agonia. Então, em momentos como esse, de isolamento social necessário, assim como a máscara, as pessoas ficaram distantes, às vezes moram num apartamento, não consegue nem ver o vizinho da frente, fica 1 ano sem ver o vizinho da frente para manter o atendimento às regras sanitárias tão necessárias. Então, as pessoas se sentem se encontrando uma vez por semana, e olha que bacana, acontece tanto semipresencial, caso das instituições onde as pessoas moram, né, as chamadas ILPIs, e a pessoa que faz a mediação, o biblioterapeuta, entra em contato à distância, por internet, então acontece online. E há grupos em Ribeirão também, que usa inclusive o WhatsApp, em outros lugares usa outras ferramentas, a pessoa pode se inscrever e participa de um grupo com quem ela nem conhece, nunca viu na vida e tal. Isso permite muita interação. Em alguns dos nossos 150 grupos lançados da pandemia para cá nacionalmente, tem pessoas de várias partes do Brasil que nunca se viram, nunca provavelmente vão se ver na vida, né? E é interessante, né? As pessoas, principalmente as mulheres, que são maioria nesses grupos, elas se programam, elas põem uma roupinha, a chamada roupinha de domingo, põe um perfume, põe um batom, arruma o cabelo. Outro dia eu perguntei para uma mulher, a Dona Maria, e aí ela falou, claro. Eu falei, mas e o perfume? Ela falou, as pessoas não estão sentindo o perfume pela internet. E aí? Por que você faz isso? Ela fala, eu preparo para mim mesma, porque é um momento importante para mim. Eu ouço, eu falo, eu desabafo, eu ouço a visão do outro, eu faço amizades. E tem casos muito legais de pessoas que começaram a namorar aos 80, 90 anos na fase presencial e continuaram na internet. Esse é um dos projetos, chama Clube de Leitura 6.0. Agora, tem um outro projeto que acontece em Ribeirão, chamado Tomates Verdes Fritos, para pessoas acima de 60 anos, Lages, que tem um histórico, ou estão lidando agora, ou tem um histórico de luta
contra o câncer, contra a leucemia. E, nesse caso, não é encontro em grupo. Os biblioterapeutas atendem pessoalmente. Uma parte deles acontecem coletivamente em hospitais, como a Beneficência Portuguesa, São Francisco, alguns institutos assim, e em outros locais as pessoas são atendidas uma a uma. Então, o biblioterapeuta vai na casa da pessoa, o pessoal que atende tem formação em psicologia, esses encontros podem ser num café, pode ser num shopping, numa livraria, num parque, na praça ou na casa da pessoa. E sempre um livro de acordo com a situação. Nesse caso, é um livro por mês, e o encontro acontece a cada 2 semanas sobre o livro que foi lido. Aí envolve os parentes, os amigos, recomenda-se, conversa sobre o livro lido, e a partir daí a vida da pessoa, dá um apoio emocional, ajuda a lidar. As pessoas ficam muito fragilizadas na luta contra certas doenças, é o caso dessas, né? Então, o projeto leva um apoio emocional interessante. As histórias são fabulosas, mais que os números. Aí me veio aqui à memória o grupo de leitura que nós tínhamos lá na minha infância, lá na época da escola, né, da escola do primário, né? Não tinha grêmio, não tinha mais uma forma de organizar, assim, com certa autonomia os estudantes, a criançada, era um clube de leitura, quer dizer, então a gente se movimentava em torno ali de uma pequena biblioteca também, você tinha aquelas sessões literárias, né, onde as pessoas declamavam poesia, faziam leituras, jograis, né? E agora você está trabalhando com um clube de leitura com os sexagenários, né, com o pessoal 6.0, né? Isso. Eu acredito que seja bem diferente as situações, né? Como é que você avalia, assim, o rendimento, quer dizer, o resultado disso para essas pessoas que já passaram entre os 60, como eu, por exemplo? Lages, é espetacular as respostas que as pessoas dão, porque muitos estavam há anos sem ler um único livro, muitas nunca leram um livro na vida, então elas são chamadas para isso. E ao ter contato com a literatura, as pessoas são instigadas. E assim, é incrível, pessoas que liam 0 livro por ano, tem muitas delas que leem 50 livros por ano, e conversa. Então não é uma atividade só silenciosa, né? E a gente trabalha com pessoas presas também, pessoas mais jovens, né, adultos, nessa situação de privação de liberdade, e a reação, independente da idade, é sempre muito forte. E a reação do leitor, criança ou do leitor idoso, ela é intensa da mesma maneira, cada qual no seu jeito. Agora, só lembrar rapidamente que nos primórdios, a gente pensa que a leitura é silenciosa. Ela é muito recente a gente ler em silêncio. As pessoas eram analfabetas na Idade Média, na Idade Moderna, e as pessoas liam em grupos. As pessoas milionárias da época liam em pequenos grupos, pequenos saraus na sala de casa. E as pessoas não tão importantes liam em grandes salões, onde uma pessoa lia para 200, 300 pessoas. A Revolução Francesa nasceu disso, dessas leituras públicas de textos políticos e textos filosóficos. Foi um embrião importante, né? A gente está voltando, resgatando aquilo que de melhor existia. Acho que a literatura oral e a silenciosa, elas se combinam e se alternam. Legal. Ô, Galeno, a conversa com você é sempre uma delícia, né, meu querido? A gente viaja também, a gente vai longe, né? A gente perpassa a história toda, né? Ô, Galeno, só tenho a agradecer aí a sua vinda, a sua disponibilidade. Foi muito boa a nossa conversa, foi muito esclarecedora, né? Essa técnica aí da biblioterapia. Muito obrigado, viu, querido? Vale a pena. E as inscrições em Ribeirão estão abertas para qualquer um desses projetos. Só ir no site lá, ou no Facebook, que é o Observatório do Livro. Tá bom. E depois nós vamos colocar aqui também, né? Já está passando, inclusive, aqui, né? O endereço aí de acesso aí. Maravilha. Para quem quiser se inscrever, para quem quiser participar. Muito obrigado, tá? Obrigado a você. Um grande abraço, Lages. E por aqui nós ficamos hoje, né? Agradecemos aí a sua companhia nessa entrevista tão gostosa aí com o Galeno, chamando todo mundo aí para se inscrever no nosso canal. Vai lá, se inscreva, né? Para você continuar recebendo e participando
dessas conversas aqui tão bacanas que a gente tem toda semana no Conexões Ribeirão. Muito obrigado, um abraço e um beijão para todos e todas.